A Primeira Guerra Mundial terminou com a rendição da Alemanha em 11 de novembro de 1918. A partir daí, a Europa passou por uma reconfiguração de poder. As principais transformações do pós-guerra ocorreram com a edição do Tratado de Versalhes e com as novas definições no mapa político-econômico mundial, com o surgimento de grandes novas potências. Em Versalhes, França, foi realizado o Tratado de Versalhes, em 1919. Este importante encontro estabeleceu que a Alemanha era a única culpada pela guerra. Por ter causado a guerra, os alemães teriam que pagar a indenização aos vitoriosos, que no caso eram Inglaterra e França. O exército alemão ficaria limitado no máximo a 100.000 soldados, número significativamente baixo. A partir de agora, os alemães estavam proibidos de produzir armas e munição. Os territórios conquistados durante a guerra seriam perdidos. A região da Alsácia-Lorena foi reincorporada à França. Entretanto, as definições do Tratado de Versalhes apenas acentuaram o descontentamento alemão gerado pela derrota da Primeira Guerra Mundial. Um desejo de revanche tomaria conta da grande parte da população alemã, sentimento, aliás, que seria muito bem explorada pelos nazistas. Com o fim da guerra, Estados Unidos era chamado um gigante do pós-guerra. A Primeira Guerra fez com que os Estados Unidos emergissem como a principal economia do planeta. As transações de produtos industriais e agrícolas se ampliaram com a abertura de créditos aos países aliados, seguidas pela concessão de empréstimo à Inglaterra, França e posteriormente à Alemanha. A produção norte-americana deu um salto gigantesco em vários setores, destacando-se a indústria bélica de material de campanha e alimentos. Os Estados Unidos se tornaram o maior credor no mundo e no final dos anos de 1920, o país respondia por mais de 42% da produção industrial do globo. Enquanto isso, França, Inglaterra e Alemanha juntos detinham só 28%. Inglaterra e França, que entraram na guerra como as principais potências mundiais, saíram do conflito em grave crise econômica devido às perdas de guerra. Outro problema sério que tiveram de enfrentar foi o de reconstrução de suas principais fontes de energias, abaladas ou perdidas durante o conflito. Criação da Liga das Nações. A Liga das Nações, uma espécie de assessora da ONU, foi criada como um mecanismo internacional de mediação de conflitos. Entre seus objetivos estava principalmente evitar novas guerras em território europeu. Entretanto, a Liga das Nações se mostrou ineficiente nas negociações de paz em que se envolveu. A Primeira Guerra foi uma guerra sem fim. Por tudo que vimos acima, especialmente com a relação ao Tratado de Versalhes, o fim da Primeira Guerra Mundial não criou um ambiente de paz. Ao contrário disso, ampliou as rivalidades existentes desde o período imperialista, especialmente nos alemães, que passaram a desejar vingança. O discurso de Hitler era impregnado de acusações contra o Tratado de Versalhes e aos traidores da nação, pois os social-democratas eram acusados de traidores por terem mediado a rendição do país. Com isso, as chamas da guerra se manteriam acesas, com o caminho estando aberto para que regimes autoritários assumissem o controle em várias nações europeias, entre elas a Alemanha, Hitler e Itália, Mussolini.